Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Eu espero vocês acharem. Também quero aproveitar a oportunidade para comunicar à igreja outra vez que agora no mês de fevereiro está vindo estar conosco o homem de Deus, pastor Aloísio Reis Mendes, pastor presidente da Assembleia de Deus do Belém, em Hortolândia, São Paulo. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Belém, em Hortolândia, São Paulo, estará conosco o homem de Deus, pastor Aloísio Reis Mendes, pastor presidente daquela igreja, que é o pastor que me adotou como missionário. E já há mais de 5 anos, aproximadamente, o pastor Aloísio vem nos acompanhando na obra missionária, nos dando suporte para nós irmos mais longe, como hoje fomos ali para o povoado atrás dos morros, passamos pela ponte cheia d'água, passamos pela outra ponte com água, porque está chovendo muito, né? E ali tem ocasião que nem carro grande não passa, mas fomos até ali, fizemos o culto, pregamos a palavra de Deus. E a dona Raimunda, que vivia na macumba há mais de 40 anos, rezadeira de raiz do espiritismo, né? Ela hoje aceitou a Jesus como Salvador e aceitou a Jesus chorando, glória a Deus. E isso é que o avanço da Secretaria de Missões Missão Belém faz, tanto no Nordeste do Brasil, em várias cidades do nosso Brasil e fora no exterior, ajudando os missionários a levar a boa palavra de Deus. Amém? Então oramos para que o servo de Deus tenha uma viagem em paz, perfeita, e no mês de fevereiro estará aqui conosco em nome de Jesus, viu? Ele não somente é pastor, ele também já serviu como missionário, tanto no Brasil como fora do Brasil. E hoje é um dos homens renomados na Assembleia de Deus ali em São Paulo, pastor Aloísio. E eu peço que vocês orem pelo pastor Aloísio. É o pastor daquele casal que esteve aqui conosco. Esteve na casa do irmão Pedro, né? Vocês gostaram dele, irmão Francisco. Como é o nome da esposa, missionária? E a irmã Carla, né? Eles que são agentes missionários lá em São Paulo, né? Então, ele estará conosco, o pastor presidente, viu? Nos visitando, conhecendo o campo missionário. E ele vai levar muitos testemunhos abençoados dos irmãos. Amém? Meus amados, Lucas capítulo 16 e o versículo 19. Diz assim, agora ninguém conversa mais, só o pastor. Diz assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos
para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, te lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vocês, de sorte que os que quiserem passar para cá, passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: Se não houve Moisés e os profetas, tão poucos acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Amém. Essa parábola, na verdade, ela não chega a ser apenas uma parábola. Vocês observem que em todos os ensinamentos de Jesus, né, Josué? Em todos os ensinamentos de Jesus, quando ele ensina por parábolas, irmão Antônio, ele nunca menciona lugar. E nunca menciona nome de pessoa. E nesse texto, aparece 3 nomes nesta parábola. Lázaro, que é o nome próprio. Aparece Abraão. Aí aparece o nome Moisés. Observe esse detalhe. Lázaro, Abraão e Moisés. Aparecem esses 3 nomes nesta parábola. Alguns estudiosos querem discordar que este caso foi um caso verídico, um caso que aconteceu. E nós vamos descobrir alguns detalhes importantes, porque muitos pegam esse texto e só pregam contra a riqueza, como se rico fosse um pecado. Não é pecado ser rico. Eu não prego a doutrina da prosperidade, mas eu sei que a prosperidade é um dom de Deus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não traz dores. Tem pessoas que são ricos, mas não são prósperos. Tem pessoas que é pobre e é próspero. Glória a Deus. Nós observamos nesse texto
que não é pecado ser rico. Eu quero afirmar isso. A vontade de Deus é que todo o seu povo prospere. É que todo o seu povo viva bem. A Bíblia chega a dizer que se nós obedecermos a Deus, nós comeremos o melhor da terra. Glória a Deus. Deus não quer que seus servos comam a migalha, porque a Bíblia diz que aqueles que são fiéis, na época da fome sobre a terra, Deus os sustenta e nenhum deles passa fome. Glória a Deus. E isto é a verdadeira prosperidade. O crente viver na dependência de Deus. E é melhor nós vivermos na dependência de Deus do que na dependência do vereador, na dependência do prefeito, que você cansa a canela indo na prefeitura, indo na Câmara dos Vereadores. Ele diz: volte amanhã, volte depois, hoje não deu certo, espere mais um pouco, enquanto que eles têm poder de fazer e lhe atender. Mas não faz porque não quer, porque condições e dinheiro, vereador, prefeito, deputado, governador, eles têm. Agora, por que não atende o pobre? Porque a Bíblia diz que o rico tem muitos amigos, mas o pobre, até do seu vizinho, ele é odiado. Mas não quero falar hoje sobre riqueza e prosperidade. Eu só quero afirmar que não é pecado ser rico, viver bem, comer bem, se vestir bem, ter um bom carro para você andar. Eu só não tenho um carro bom porque não consegui condições ainda. Mas se eu pudesse, eu só vinha para cá de avião. Descia o helicóptero bem ali, viu? Se eu pudesse. Mas a gente não pode, né, irmão? Não vinha não, né? Não tem como pousar, não? Não vem para lugar desse, não. Cidade grande. Olha aí, viu? Então vejam bem, não é raro você viver bem. Eu até costumo dizer, como diz a Bíblia, no tempo da prosperidade, goze do bem. E na diversidade, considere. Porque Deus fez um dia em oposição ao outro, de modo que o homem não vai saber o que vai acontecer amanhã. Né? Nós viemos agora, viemos em paz. Mas na nossa vinda, um cachorro sai de dentro do mato e atravessa em alta velocidade. Graças a Deus não aconteceu nada. Só rachou ali o para-choque do irmão Pedro. Mas ele não vai ficar com raiva de mim não. Vai, irmão Pedro? Eu não vou deixar mais o pastor pegar no meu carro. Ele matou um cachorro e quebrou. Hein? Vai ficar com raiva de mim não, né, irmão Pedro? Se fosse uma moto, a pessoa tinha caído, né? Tinha caído. Viu? Talvez se meus filhos tivessem vindo de moto, que eles vieram de moto, deixaram a moto lá na casa do irmão Pedro. Talvez se meus filhos tivessem vindo de moto na frente, eles tinham batido, tinham caído, se machucado. Mas Deus é aquele que dá o livramento para o seu povo. Viu? Então vamos entender o seguinte. Jesus conta uma história que aconteceu. E possivelmente aconteceu no tempo de Moisés, viu, Josué? No tempo dos profetas. Porque Jesus faz menção do nome de Moisés. Faz menção do nome de Abraão, que já havia falecido, porque diz que o Lázaro estava no seio de Abraão. Quando Lázaro morreu, ele foi para o seio de Abraão. Abraão já haveria falecido. Fala o nome de Moisés. Mas eu não vou tratar nesse momento dos que acreditam e dos que não acreditam. O que eu quero tratar aqui é um outro assunto, chamado miserabilidade. O perigo da miserabilidade.
Pois a Bíblia diz de um homem rico. O nome dele não é mencionado. Só nos diz a Bíblia que ele era um homem rico. Ora, havia um homem rico. Veja como é que ele vivia. E vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Ele se vestia bem. Ele usava roupas caras. Eu quero dizer que não é pecado você usar roupa cara se você tem condições. Se eu pudesse, eu só usava paletó do estrangeiro. Mas eu não posso. Também é verdade, irmão. Eu visto paletó de alguém que me doa. Nem que seja usado, né, irmão? É isso mesmo. Viu? Eu tenho 6 pares de sapato lá em casa. Todos que eu ganhei. Eu não comprei nenhum. Mas se eu pudesse, eu comprava um sapato de couro alemão. Vindo da Itália. Verdade. Mas nós não podemos, né, irmã Raimunda? Não é, irmão Antônio? A gente vai vivendo com aquilo que Deus nos concede e glorificando a Deus e agradecendo. Porque muitos nem isso não têm. É verdade. Então devemos ser gratos por aquilo que Deus nos permite, por aquilo que Deus nos concedeu em nossa vida. É verdade. Ser feliz. Este homem de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, vestia roupa finíssima, e diz ainda, e vivia todos os dias, regalada e esplendidamente, todos os dias, um sapato novo, uma roupa nova, tinha uma vida folgada. Ele não sabia o que era passar o mês todinho comendo cuscuz, sabia não. Ele não sabia o que era passar a semana todinha tomando café com cuscuz de milho, com beiju, porque não podia comprar um bolo gostoso. Não, a mesa dele era farta, tinha de tudo. Vivia uma vida regalada. E Jesus conta que chegou na porta daquele homem, por algumas vezes, um homem chamado Lázaro. Este era pobre. E diante da riqueza deste homem rico, ele era um mendigo para aquele rico. Ele chegava com fome, com necessidade. Ele passava momentos difíceis na sua vida. Mas ele sabia que o homem rico poderia lhe ajudar. E Lázaro foi na casa do homem rico, bateu na porta, desejando comer as sobras da comida da mesa daquele homem rico. Mas este homem rico não lhe prestou nenhum ato de solidariedade. Tem muita gente ruim, irmão, que vê a pessoa passando fome, passando necessidade, às vezes precisando de um calçado, um par de chinelo. A pessoa pode fazer o melhor, mas não é solidário. E quando alguém dá alguma peça de roupa, é como alguns que já fizeram conosco. Teve umas pessoas que vem aqui, missionários, temos aqui uma bênção para lhe dar. E a gente gastou dinheiro para viajar quase 300 quilômetros para ir buscar, porque disse, é coisa para você e para você levar para a igreja. E a gente foi. Meus irmãos, quando nós recebemos, nos deu foi nojo, pela falta de solidariedade. A gente vê que as pessoas olham para a gente como se a gente fosse os mais miseráveis da terra. E como é que a gente vê? Por aquilo que eles nos oferecem. E mandou um monte de roupa rasgada, com buraco, manchada, cueca usada, calcinha usadas, sutiã velho usado. Minha esposa pegou um saco desse tamanho, sapato descolado, sapato furado. Isso é falta, irmão, de solidariedade, principalmente tratando do povo de Deus.
quando você for doar alguma coisa para alguém, não doe o resto não. Doe o melhor. Dê o melhor. Isso. Se não puder dar muito, dá só um, mas dê o melhor, que dê para a pessoa usar, que dê para a pessoa aproveitar. Isso. E eu não ia trazer aquelas coisas para me oferecer para os meus irmãos, aqui na Vitória, no Brejo da Onça, levar para os outros interior. Não. Minha esposa pegou, colocou num saco desse tamanho, roupa, sapatos, irmão, roupa de ímpio para dar para crente. Calcinhas transparentes, usado. Disse, não, nosso povo não precisa disso não. Botamos lá para o lixo levar, deixamos lá mesmo em Teresina. Eu não ia trazer isso para o meu povo não. É verdade. Eu não ia trazer isso. Não é pecado você usar uma roupa que alguém está lhe doando, alguém já usou. Pelo contrário, essa camisa que eu estou usando aqui, ela é bonita, não é? É ou não é? Muito bonitinho. Viu? Essa camisa aqui, quem me deu foi o presbítero Miguel, Isso. lá no Encontro das Águas. Mas uma camisa boa. Dá para me usar bem uns 10 anos ainda. Ah, Deus quer Entendeu? usar. Viu? Então deu melhor. Uma vez fomos na casa de alguém, escute isso. E alguém disse assim, irmão Toninho, eu tenho uma carne para você levar, para você comer com a sua família. Irmão, quando essa pessoa abriu a geladeira, saiu aquela catinga de carniça, de fedor, de carne podre. Aí a minha esposa, a gente não diz não, nós pegamos e recebemos. Mas quando a gente foi embora, nós jogamos fora. Isso. Jogamos fora. E eu tenho certeza que nem o cachorro comeu. Nós jogamos ali já depois do estado. Não, pelo amor de Deus. Então, este homem pobre, ele ia pedir para comer na casa do rico. Mas ele foi negado. Este Lázaro estava doente, não se sabe qual era a doença dele, se era lepra. O certo é que os cachorros vinham e lambia as feridas daquele pobre. Diz a Bíblia que chegou o dia que aquele pobre não aguentou, irmão Pedro, e ele morreu. E quando ele morreu, os anjos vieram, irmão Antônio, e fizeram uma escolta, levaram ele para o seio de Abraão. O que me faz entender que este homem, ele era um crente. Mesmo na sua pobreza, não negou a fé. Mesmo com ferida no corpo, doença incurável, não negou a fé. Mesmo não matando a sua fome, não negou a fé. Porque tem gente que se faltar comida no armário, até se desvia. Até blasfema contra Deus. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver na abundância e aprendi a viver na escassez. Isso. Quando este homem morreu, diz a Bíblia, que os anjos vieram e o acompanharam até o seio de Abraão. O seio de Abraão é uma representação de um paraíso celestial, aonde todos os servos e servas do Senhor estarão ali, abaixo do trono de Deus, aguardando a bendita esperança da ressurreição. Isso é um retrato de cada um de nós. Nos diz o texto sagrado, no versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Pelos anjos. Não foi só um, não. O termo está no plural, viu, irmão Pedro Amaro? Pelos anjos.
Isso. foi levada ao seio de Abraão. Porque quando o crente morre nessa terra, a morte do crente é tranquila, é em paz. Porque foi perdoado por Jesus Cristo. Seus pecados foi lavado, seu nome está no livro da vida. Na hora da morte do crente, ele já quer sair deste mundo para encontrar com o Senhor, porque vê os céus abertos sobre ele. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando os judeus apedrejaram Estevão fora de Jerusalém, diz a Bíblia que ele falou assim, a Bíblia diz: e erguendo ele os olhos para cima, disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem de pé ao lado do Todo-Poderoso. Quando o crente morre, o céu se abre, Jesus fica de pé para receber seu servo que está chegando nas mansões celestiais. Glória a Deus, aleluia. Como o céu é para cima e ninguém nunca foi lá, para não se perder, Deus envia a escolta celestial e acompanhou Lázaro. Tempo depois, diz a Bíblia, que morreu também o rico, porque pobre e rico descerão à sepultura. O que não tem nada na vida vai descer à sepultura sem levar nada. O que tem, irmão Pedro, tudo na vida, quando descer à sepultura, também não leva nada. Porque os Salmos diz que ninguém levará nada daqui para a eternidade. Por isso nós não podemos ser orgulhoso, soberbo, invejoso, presunçoso, querer ser mais do que os outros, porque quando o ser humano morre, o branco e o preto, o rico e o pobre, o crente e o não crente, com 24 horas o seu corpo já está apodrecido em decomposição. Verdade. E o fedor do pobre é o mesmo fedor do rico. Verdade. E olha que tem pobre que também é orgulhoso. Tem pobre exaltado. Tem pobre tão exaltado, tão orgulhoso, que quando é para ouvir a palavra de Deus, tampa os ouvidos. Não é assim? É ou não é? Eu preguei num culto hoje que chamava a pessoa para aceitar Jesus. Não, hoje não, eu não quero não. Como se fosse algo desprezível. Mas um dia todos prestarão conta dos seus pecados. Morreu o rico e foi sepultado. Não apareceu anjos, não apareceu Abraão, não apareceu o seio de Abraão, só foi sepultado. E quando ele fechou os olhos deste mundo, ele abriu os olhos, irmão Pedro, na eternidade sem Deus. E ele clamou. Ele, quando se acordou no outro mundo, ele estava em chamas, atormentado, morrendo de sede, porque tem gente no Brasil, principalmente no Nordeste, que são tão miseráveis que nem um copo com água não dá para uma pessoa. Nem um copo com água não dá para uma pessoa. A gente chega num comércio por aí, a gente chega às vezes pedindo um copo d'água, a pessoa diz assim: não tem não, só tem água mineral. Aí eu sou taxativo, eu digo: não, eu sei que tem água, só que você foi treinada para dizer que não tem, para obrigar a pessoa a comprar água mineral. Mas me dê água da torneira. Irmão, tem gente que me dá água quente, né, irmã Iranilde? Ajuda a irmã Iranilde aí, já está querendo cochilar. É o pregador que é ruim. Então o que acontece? Me deu água quente, irmão. E eu bebi água de torneira quente. Quando eu vim de Teresina, parei numa panificadora de um irmão e eu pedi água. Lá tem água gelada, tem água do filtro.
Mas a mulher trouxe uma jarra de água quente. Eu fiquei aborrecido com aquilo. O dono apareceu e eu reclamei. E ele foi lá e trouxe água gelada. Porque tem gente que nem um copo com água não dá para o seu vizinho. Não dá para alguém. É verdade. Pessoas que têm a miserabilidade dentro de si. Bem, o rico desperta da eternidade em chamas, irmã Fátima, com a sede, irmão Antônio. E tudo que ele queria era que alguém molhasse o dedo e botasse assim, ó, para cair uma gota da água na língua. Ele diz, porque estou atormentado nestas chamas. Jesus Cristo disse que eram chamas e havia tormento. Agora, não se sabe quantos milhares de anos este homem estava com sede. Porque entende, irmãos? Por isso que cada um de vocês, viu, Joana, tem que ser firme na fé. Porque quem vai para o inferno não tem volta. É verdade. Não adianta chorar. Não adianta gritar. Jesus disse que ninguém vai sair dali. Só há ranger de dentes. Muita dor. Muito sofrimento. E Cristo disse, e o bicho não morre. O bicho, irmã Raimunda, é aquele que morreu sem Jesus. Que morreu, teve a oportunidade de aceitar a Cristo, mas preferiu viver no pecado, preferiu andar na iniquidade, preferiu andar na mentira, no adultério, roubando, e sendo crente, preferiu andar namorando com descrente, vivendo amigados. Porque tem crente que vive amigado e não quer se consertar e acha que vai para o céu só porque traz o dízimo na igreja. Vai não! Crentes amigados vai para o inferno se não consertar a sua vida. É triste, irmão. Mas hoje os pastores não pregam isso. Porque os pastores querem que a pessoa esteja lá. Os pastores querem com a igreja cheia. Aí os crentes andam igual ao mundo, igual os filhos do diabo, mulheres crentes que parecem mais com mulheres da vida, porque não querem mudar, mas os pastores não dizem nada, e muitos crentes amigados, tomando santa ceia, tem a coragem de meter a mão no prato, tem coragem de beber o vinho, mas vão para o inferno. E no livro de Jó, capítulo 7, versículo 9 e versículo 10, a Bíblia diz que aqueles que dessa sepultura nunca mais voltarão à casa dos seus pais. Se alguém dizer para você, eu vi uma alma, a alma de fulano veio falar comigo, é mentira do diabo e mentira de quem está falando. O que aparece é os demônios, que se materializa na fisionomia de alguém que já morreu. É os demônios que descem nos terreiros de macumba, nos terreiros de candomblé, encarna em alguém e fala na voz de um falecido. E os macumbeiros, os feiticeiros, os adeptos dos terreiros de macumba, eles sabem que isso é mentira do diabo. Não tem esse negócio que o morto vem falar com alguém. E não se pode fazer mais nada. Não adianta botar água na garrafa, botar uma cruz na sepultura, encher de vela, porque não há mais nada que se faça pelo pecador que morreu sem Cristo. Cristo é a luz do mundo. Quem anda com Cristo não está em treva, mas tem a luz da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós precisamos continuar, irmãos, pregando sobre essas coisas.
Porque o diabo está aí enganando a humanidade todo esse tempo que existe humano sobre a terra. Ele estava em chama e ele clama: Pai Abraão. Olha, irmãos, escute. Ele reconheceu Abraão. E ele deveria ser um judeu. Ele deveria ser da linhagem de alguém de Abraão. Porque ele reconhece Abraão, viu, irmão Antônio? O rico, ele reconhece. Jesus fala que ele gritou: Pai Abraão. E só chamaria Pai Abraão alguém que conhecesse Abraão, que viesse da linhagem de Abraão. Sabe o que é que eu aprendo? Que não importa se alguém vem de uma linhagem de alguém que converteu-se a Deus, da linhagem de alguém que é religioso, pois a salvação é individual e cada um dará conta de si. Eclesiastes capítulo 12, versículo 12 e 13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: temes a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus trará a juízo todas as coisas que estão ocultas, que seja boa, que seja má, Deus trará isso à luz em um dia. A Bíblia diz que há um dia determinado, que Deus já determinou, que há de julgar os vivos e os mortos, através de um varão, Jesus de Nazaré. Ele julgará os vivos e os mortos. Mas o rico desta parábola, ele não se importou com o pobre. Se ele tivesse alimentado o pobre, a Bíblia falaria, Jesus iria falar. Mas sabe o que aconteceu? Ele fechou o coração. Tem muita gente, irmãos, e até crente, de coração fechado, não é solidário com o sofrimento de ninguém, só quer as coisas para si, só pensa em si, são egoístas, e estes não entrarão no reino de Deus. O que eu estou ensinando para vocês, vocês podem ensinar sem medo. Não entrará no reino de Deus. Não entrará. Ele pode ser pastor, pode ser um pastor. Talvez você que está me assistindo pelas redes sociais, talvez você seja um pastor, um diácono, um evangelista, um presbítero. Talvez você seja um auxiliar, talvez você seja um cantor, um compositor, uma cantora famosa, talvez você seja um empresário. Você tem condições, mas o seu coração é fechado. Você não é solidário com as necessidades nem dos da sua própria família, mas Deus te cobrará isso daí. Tem gente que tem o espírito da miserabilidade, só pensa em si, e anda carrancudo, cara fechado. Ah, meus irmãos, este rico viu que não adiantou as suas riquezas, não adiantou viver na terra regaladamente, esplendidamente, no luxo, porque quando ele morreu, desceu à sepultura e foi parar no inferno. Ele não foi para o inferno porque ele era rico, e Lázaro não foi para o céu porque ele era pobre. O homem rico foi para o inferno porque ele era perverso de coração, ele não amava seu semelhante. Agora, eu quero que você olhe em Provérbios, capítulo de número 21, Provérbios, capítulo 21, versículo 13, está aí na tela. Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Está escrito assim:
O que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Está vendo aí, irmãos? Provérbios 21, versículo 13. O que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Não será ouvido. Agora você olhe Provérbios 22, versículo 9. Observe. Provérbios 22, versículo 9. A Bíblia diz assim: o que é de bons olhos será abençoado na terra. Glória a Deus. Porque deu do seu pão ao pobre. Glória a Jesus. Você crê nisso, irmão, no que você está lendo, nessa promessa? O que é de bons olhos será abençoado na terra, porque deu do seu pão ao pobre. Glória a Deus. O que é ser de bons olhos? É sentir a necessidade do outro. É sentir a necessidade dos seus irmãos. Amém, meus irmãos? Agora, você observe o que diz a palavra do Senhor no Salmo de número 41, que foi onde nós lemos. Salmo de número 41. Vamos ver a promessa de Deus no livro dos Salmos de número 41. Olha aqui a promessa do Senhor, como é que diz. Diz assim: bem-aventurado é aquele que atende à necessidade do pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Amém? Amém. Você crê nesta promessa? Jesus Cristo diz, Mateus 7, versículo 2: aquilo que vocês querem que os homens façam por vocês, façam vocês também por eles. É verdade. Mateus capítulo 7, versículo 12. E o versículo 2 do capítulo 7 de Mateus diz: da mesma medida que você medir as pessoas, vocês também serão medidos. Então, amados, trago para vocês estas palavras, este ensinamento, em nome de Jesus. Que você continue sendo este crente solidário, amando seus irmãos, ajudando os necessitados, e tenha certeza, nunca vai faltar na tua mesa, nunca vai faltar na tua casa. Amém? Que Deus nos livre e nos salve da gente ser uma pessoa com espírito que não sente um pingo de sentimento fraternal aos nossos semelhantes. Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Meus amados, vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Eu creio que deu para os irmãos entender tudo que eu ensinei, não deu, meus irmãos? Viu? Deu para vocês entenderem. Seja sempre solidário. Viu? Seja sempre solidário. Ajude seu irmão, seja quem for, que lhe pedir ajuda. Se você pode, ajude, socorra. Se essa pessoa pagar o bem que você faz, se essa pessoa lhe pagar com o mal, Deus vai dar retribuição a ele, mas também vai te abençoar na terra. Amém? Amém. Levanta as mãos ao céu. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo e eu te agradeço por tudo que a gente pôde compartilhar com estes irmãos. Que eles cresçam na fé, no conhecimento, que esta palavra venha gerar fé no coração de cada um dos meus irmãos. Que a Igreja Assembleia de Deus, aqui, Senhor, no povoado Vitória, sob a direção do teu servo irmão Antônio e da irmã Chiquinha. Meu Deus, que esse trabalho continue prosperando,
o teu povo edificados na fé. Que a gente continue amando-nos uns aos outros e te servindo com todo o nosso coração. Que haja temor em nossa alma, em o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação do Espírito Santo seja com o povo do Senhor, e todos digam amém. A graças a Deus.